Alô, minha gente, pessoal que gosta do rádio, que gosta das vozes bonitas do rádio. Olha, que bom que você veio também. Obrigado pela sua participação. Hoje vai ser um dia mais do que especial. Toda semana a gente traz um colega, uma colega, uma pessoa que marcou sua carreira falando, usando a sua voz, e participou de projetos, fez comerciais, enfim. Todo dia a gente conversa com alguém diferente que tem uma história diferente. E aos pouquinhos a gente vai virando as páginas e vai construindo esse livro da história do rádio centenário. Tem gente que acha que o rádio é um pouco machista demais. Eu, para defender o rádio, eu entro lá para discutir, mas pensando bem, você tem 5 ou 6 vozes masculinas para uma voz feminina. Não que elas não existam, elas existem, mas elas ficam meio escondidas e tal. E hoje a gente conseguiu, e conseguiu porque ela não está tão perto, tão próxima assim. Nós vamos a Lisboa, a Portugal, conversar com a minha querida amiga Pérola Paz. Bem-vinda, vem para a tela. Olá, Luiz. Tudo bem, Pérola? Tudo bom? Olhar para quem está vendo a gente aqui. Olha, exatamente é Lisboa ou tem algum condado? Condado não, aí é aldeia, né, que se fala. Aqui pertence a Oeiras, que é um concelho colado aqui a Lisboa, e a vila aqui mesmo chama Paço de Arcos. Paço é um diminutivo de palácio, né? Aqui pertinho tem um palacetezinho que tem os arcos mesmo. E, enfim, chama Paço d'Arcos e de trem, nem 15 minutos de Lisboa, nós estamos bem coladinhos mesmo. É praticamente Lisboa, né? É grande Lisboa, vamos pensar assim, pensando em São É que Paulo, tem grande São Paulo, né? Se tem bem que, demais, se bem que é bem mais perto, imagina, 15 minutos de Lisboa, aí é do começo da Paulista, se não tiver muito trânsito, até o final. realmente. Aqui a gente anda muito para fazer determinadas coisas que seriam Pois tão é, próximas. pois E é. aí vocês têm um metrô muito bom, que eu já experimentei, tem o trem também, que facilita a vida, enfim. E Sim. umas belas estradas que eu, de vez em quando, acho assim, Pois bucólicas, é, aquelas não, motos. é bom, é bom, é bom. Para se movimentar aqui é tranquilinho, tranquilinho. Mas a Pérola não nasceu em Portugal. A Pérola Não, é brasileira. opa, Então vamos não. conversar do começo. Quando é que a Pérola se descobriu com vontade de ir para o palco, ou para o microfone, ou para o estúdio? Onde nasceu? E vamos falar desse começo, adolescência e tudo mais. Ok. Bom, palco não é bem a palavra, né? Aliás, eu comecei fazendo rádio porque, inclusive, o rádio é um veículo que tem essa coisa de lidar com a voz e não com a imagem, né? Eu sempre gostei disso. Sempre achei que isso proporciona uma proximidade com quem ouve diferente da forma, né, de vídeo e TV e tudo mais, hoje em dia internet e tudo mais. Mas eu comecei assim, eu sempre gostei de rádio, sempre ouvi muito rádio, gosto, e tive sorte de ter uma coisa do rádio muito presente na minha casa, na infância. Então, muito pequena, ainda tinha um rabicho assim de radionovela, muito pouco, mas eu achava incrível aquilo, ouvia, minha mãe ouvia, então eu ouvia aquilo, mas já era um final dessa parte aí. Mas sempre gostei de ouvir. A sorte que eu tenho é que a minha mãe, que era grande ouvinte de rádio, ela gostava de rádios mais. Ouvia jornalismo e tal, mas gostava de programas de variedades e musicais. Então, essa foi minha sorte, porque ela gostava de ouvir Fausto Canova, onde quer que ele estivesse, né? Em que rádio ele estivesse. Então, Fausto Canova vinha com boa música, né? Boa conversa e muito jazz, música brasileira da melhor qualidade, enfim, tive essa sorte. E essas
Zuz Homem de Melo, isso aí foi o que povoou os meus ouvidos, foi muito bom. Você, Mas você era paulistana? paulista, nasci em São Paulo. Mas eu não queria fazer rádio nessa época, eu não pensava, eu sempre gostei de rádio, mas não pensava em fazer não, fui fazer letras na hora de resolver o que ia fazer, fui fazer letras, gostava muito de ler, de literatura, de português, né? As pessoas não gostam, mas eu gostava de, dessa matéria, assim. E naquela coisa, na verdade, eu gostava de tanta coisa, né? E o que eu vou fazer? Sei lá, na minha casa as pessoas faziam medicina, farmácia, direito, eu fui fazer letras. E trabalhei um pouco eu era revisora, trabalhava em algumas editoras e tal. E fazia o que eu mais gostava de fazer, que era ler, mas nem sempre o que eu queria ler, né? Ser revisor é isso, tem que ler de tudo. Você E já aí, demonstra. Fala, não, continua. então, aí uma hora cansei disso e eu tinha contato, conheci umas pessoas o pessoal que fazia ECA, né, comunicação, na Escola de Comunicação da USP, então era um universo próximo, né? E, e era casada, quando eu era bem jovem, eu fui casada com uma pessoa que trabalhava em rádio, então eu tinha esse universo muito próximo da rádio, né? Não como ouvinte, mas desse universo. E rapidinho eu pensei, falei, opa, acho que eu quero trabalhar com isso, não quero mais revisar texto, não. E aí eu fiz um curso de locução, e que foi um curso legal, tinha umas noções de produção, era bem interessante. E aí pronto, aí Aí foi. desabrochou, né? Aí já chegou bem mais perto do. Então, eu tive muita sorte, eu acho, né? Porque eu lembro quando eu fiz curso, tinha essa coisa, as pessoas começam, morava em São Paulo, né? E é muito difícil em São Paulo. Quem é recém-formado tem que procurar rádios no interior e tal. E eu até fui para o interior próximo e chegava nas rádios, me apresentava, e tinha uma fitinha, eu fiz isso algumas vezes. E, no geral, as pessoas gostavam, e algumas rádios falavam assim, venha trabalhar, pronto, começa tal dia, tal horário, opa. E aí não era nada muito convidativo, né, de salário. Eu pensava, caramba, né, mas para eu me mudar de São Paulo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né, porque não vai dar certo isso. Aí alguém me falou, tem a Rádio Alfa, que é legal, que elas trabalham com mulheres, só tem locutoras, mas aí tem que ser jornalista, porque tem que escrever texto jornalístico. Pensei, bem, vou lá, porque eu não sou jornalista, mas eu sei escrever texto bem, né? E eu ouço rádio, eu sei como é que é, texto de rádio. E fui na cara de pau, falei, sou locutora, não sou jornalista, mas escrevo. E aí eu lembro que fiz um teste lá, tinha que redigir umas notícias. Pronto, aí eu já comecei ali na semana seguinte, eu comecei a trabalhar de folguista na Alfa FM. Quando foi isso, Pérola? Isso foi em 91, ou 91, é. Perfeito. Veja, a gente já observou que você é um tanto quanto seletiva, né, pelo bom gosto musical que você declarou. Se você puder trabalhar numa área, numa emissora, num estilo de programação que Facilita. seja conveniente, né, que não É, tenha que é, aguentar músicas que você não é, aguentaria em casa, é. é bem melhor. Mas, às vezes, a gente até Claro, passa para isso. sim, eu estava disposta, na verdade, assim, eu não achava que eu tivesse talento para fazer rádio mais popular, de ter uma coisa mais alegre e tal, né? Essa coisa, não alegre, essa coisa muito para cima, enfim, de rádio, entre aspas, rádio jovem ou rádio mais popular, que eu achava legal, mas não era minha praia e eu não tinha a menor afinidade. Então eu estava disposta, mas eu tive sorte, é isso que eu falo que eu tive sorte, porque eu tive sorte de estar sempre
meio por essas rádios, assim, né? Eu trabalhei, a Alfa foi minha primeira, na sequência eu fiz um pouco de Rádio USP, que foi super legal, a Rádio USP foi muito divertida, fazia à noite, e foi legal também porque eu tinha cursado USP, né? Eu fiz letras na USP, e eu já estava alguns anos longe de lá, e aí voltei para o campus, mas para fazer rádio, para trabalhar, né? Foi muito legal. E na sequência fiz Eldorado, e fiz cultura, e eu fui sempre nessa linha, né? Na verdade, não é que eu fui. Acho que isso, por exemplo, quando eu trabalhava na Alfa, alguém da Eldorado me ouviu e me chamou, então é uma coisa leva a outra, né? Eu digo que eu tive sorte porque, para mim, era a minha praia, mas não é uma questão de sorte, é uma questão de linha, né? Você vai acabar, se eu fosse uma locutora de um outro tipo de rádio, provavelmente teria trilhado isso também, né? Você tem Enfim. uma voz bem timbrada. Eu acho que ficaria muito estranho ter que subir o tom, gritar. Tem emissoras que É, têm esse perfil, né, de e, conversar, mas e com um tem tom gente muito que elevado. e tem gente que tem talento para fazer isso, né? Sim, claro. E nem sei se é talento, mas tem essa coisa dentro de si, né? E eu, assim, toda vez que eu tive que fazer alguma coisa nesse sentido, na publicidade, é, isso para mim era difícil, suave, Quanto né? tempo você ficou na Alfa até ser ouvida por alguém da Eldorado? Olha, eu acho que eu fiquei uns 2 anos e tal, e aí eu fui. Aí me ligaram da Eldorado. Na verdade, quem me ligou foi o Marino Maradei. E Sim, foi grande amigo. engraçado porque a Eldorado era uma rádio que eu gostava muito, que eu ouvia, e eu ali, né? A minha primeira rádio foi a Alfa, eu comecei de folguista, depois rapidamente eu fui para uma locutora saiu e eu fui para a grade da semana, então tinha um horário muito bom, eu trabalhava, não precisava nem acordar cedo, era uma maravilha. Eu trabalhava das 11 às 3, eu acho, uma coisa assim, e era uma rádio que tinha muita audiência, estava lá em, sei lá, eu não vou lembrar, mas era uma das primeiras, né? Então tinha muita audiência e tal. Mas eu estava começando e você vê que eu tive sorte, eu fui trabalhar numa rádio bem legal de cara, né? E na sequência me chamam da Eldorado, que era uma rádio que eu assim, gostando da Eldorado. Eu falei, que coisa, né? E então foi isso. Eu fui trabalhar, depois de 2 anos e pouco, eu estava trabalhando na Eldorado. E FM. FM, fui assim, fui meio na louca, porque eles queriam que eu fosse lá para trabalhar lá, mas na Alfa eu era redatora e locutora, então eu não era operadora e nunca tinha operado. E quando eu fui para Eldorado, tinha que apresentar e operar. Aí eu falei, né? Não sei. Não, fica tranquila. Não, vamos te ensinar e tal. E aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar com um locutor que me ajudou, Guilherme Maciel, super alma caridosa, me ajudou. E aí, Grande querido amigo, com quem nós pois já é. tivemos muitas conversas por Então, aqui e por outros canais também. Muito legal. pois é. E aí eu comecei assim, em pouco tempo eu estava, na verdade, fui metida numa fogueira, né? Porque acho que, sei lá, 2 semanas de operar, de treinar, e eu estava lá, fiz várias borradinhas no ar, aquela coisa clássica, né? Que eu ia para casa e falava assim, ai meu Deus, que horrível, que horrível. Mas enfim, aí você acaba pegando, né? Depois vira tudo automático e tal. É que nem dirigir E depois, né? Andar de bicicleta. O duro é o pois começo porque tem aquele equilíbrio, a concentração e no você carro. fica inseguro, né? Você acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E não é, e aí pronto, trabalhei lá, e depois de um tempo aí eu saí, porque aí me mudaram meu horário e tal, aí eu não estava contente, na época eu já tinha filho e tal, falei, não quis, e fui trabalhar na cultura, música brasileira, cultura na época AM, né? E que depois virou Cultura Brasil.
Mas fui trabalhar lá com música brasileira e só com o melhor. Foi uma maravilha, uma maravilha. Eu ficava, me sentia muito à vontade. Aí, de novo, já não operava mais. Aí tinha operadora, a cultura demorou bastante para mudar o esquema de, de operação lá. Eu trabalhei, voltei a trabalhar com operador e tal, foi divertido. Aí depois, na sequência, eles acabaram introduzindo o sistema de locutor que opera e tal, e aí eu já estava tranquilinha e Me trabalhei lá conta, um tempão. me conta um pouquinho como essa experiência reversa, que não aconteceu até hoje de eu conversar com alguém nesse sentido. Ou seja, você não operava, você tinha quem fizesse por você, Isso. como era o estilo da emissora, e aí Uhum. a pessoa abria o microfone, dava um sinal de campainha, alguma coisa assim, você Isso, falava uma e tal. E luzinha você, vermelha. isso. Aí você passa a operar, portanto, você se coordena para isso. Então, você Isso, abre o microfone na hora que você quer falar. isso, Se você, isso. estou dando um exemplo, não é necessário ser real. Se quiser cantar no finzinho da música, aproveita e já sai junto, embalado. Quer dizer, você é dona da situação. De repente vem o reverso. Você Ah, estranho, volta, é fica estranho. muito ruim, dá vontade de É, estar porque lá e daí é abrir. outro ritmo, né? Na verdade, o ritmo que for não é o seu. Então é estranho, não é? E aí você tá tudo bem, a cultura é uma rádio de tocar música até o último acorde ali e tal, não se fala em cima, não saía muito do roteiro que vem escrito e tal, mas sempre tem um ajustezinho, né? E era esquisito mesmo, era esquisito trabalhar assim, porque eu ficava assim, ah, meu Deus, eu teria feito diferente. Mas assim, você se adapta, porque daí também, bom, então agora eu vou ler o jornal, eu vou, você, né? Você faz outras coisas, né? Enquanto está lá tocando a música, você está cuidando da sua vida, está lendo coisas, programas que você vai gravar daqui a pouco, você está adiantando, né? E Sim. também era legal. E aí depois, na sequência, voltou não, aí eles introduziram lá o sistema de locutor-operador, e aí foi bom, porque eu já estava assim, bem tranquila com tudo, e já sabia como era, e não tive dificuldade nenhuma, e foi legal. E aí volta a trabalhar naquela solidão, né, de um estúdio que é você operando e que é ok, assim, eu achava bom, achava legal também. Se a cultura demorou para adaptar-se ao sistema locutor-operador, na migração do AM para o FM, ela não demorou. Pois Já, é, já estamos acertando isso há algum tempo, obviamente, porque isso é uma legislação federal, tem que se adaptar a uma série de coisas, mas a isso, cultura já anunciou que será uma das primeiras isso, a fazer essa migração, o que é muito interessante, até porque isso. daqui Vai a ser a pouquinho primeira, vão. né? Eu já ouvi uma outra dizer que vai ser a primeira também, mas eu não quero fazer fofoca, vou ficar quietinho aqui. Eu Vamos acho que ver quem é. é por esses dias, tá? Já já. E aí a gente vai se adaptar, né? Porque aí os nossos rádios, ou os rádios, por exemplo, do carro que a gente tem, ainda não tem a frequência estendida. O meu, por acaso, já tem, não sei por quê, Sei, talvez porque sei, ele seja de origem japonesa, e sei, como ele é digital, ele não é mais analógico, então ele pega sei, várias numerações que significam o FM estendido do sei. 76 ao 108. Né? E aí ele vai sozinho, né? É mais fácil. Aí a gente vai descobrir. Agora, eu sou de um tempo, Pérola, você é muito nova, não passou por isso. Meu primeiro Fusca, quando eu tinha Hum, 22 anos, hum, ele tinha um rádio japonês também, com uma frequência que me permitia exatamente o campo estendido, mas a gente já podia, naquele tempo, hum. ouvir o som da televisão. Ou seja, Uau! esses canais que a televisão está Sei. liberando, está não, liberou para poder passar para o digital, ela era Uhum. analógica em termos de vídeo, mas ela usava a frequência modulada. E Sei, aí, como som, como canal. sei. Do 76 ao 80 quase 88. Ah, Então a gente legal. sintonizava, eram 4 emissoras de televisão, a gente ouvia telejornal. Eu, quando ia para a Sei. faculdade, ouvia
programas de TV, era muito curioso. Que legal. E tem mais, tinha um cassete, não só um aparelho de ouvir o audiocassete, mas também de gravar. Então, por vezes, eu não sei se eu ainda tenho essas fitas por aí, acho que não, mas por vezes eu gravei programas da televisão no rádio do carro. Era uma coisa meio maluca. Depois vem as proibições legais, e aí você tem que trabalhar com a faixa de 88 a 108, assim. Sei. Mas nossa, mas já tinha cassete, então era aquele trambolhão, assim. Era grandinho, era grandinho. Mas o cassete não é tão, assim, tão grande que... Bom, enfim, vamos ouvir a história da Pérola, não a minha. Que é boa, que é boa. É sempre bom. Eu gosto de dar uns pitacos só para ilustrar, porque tem muita gente que quer seguir o seu caminho, eventualmente o meu. Então, como é que eu faço, por onde eu ando, quais são as trilhas, a gente vai dando dicas e contando as histórias. Sim. Aí, Pérola, com essa voz super bem timbrada, eu vou contar uma história daqui a pouco, que ela deve se lembrar também, mas que se não fosse ela, teria dado tudo errado. Daqui a pouco eu conto. Nós vamos chegar na segunda parte do programa. E aí, Pérola está na cultura AM, que hoje é uma cultura já FM, e daí Cultura Brasil, que chama. Aí ela resolve fazer uma mudança no esquema. Para onde vai? Não, essa época eu trabalhei lá e... eu tive um filho. Em 97, eu já, paralelamente, já fazia trabalhos com outras coisas, de publicidade, fazia URA, fazia muitas coisas usando a voz, não é? O que é isso? Que o povo não sabe. Com certeza, não estou... direção de TV, por não, favor. é verdade. A gente fala certos nomes, né? Que para nós são íntimos, são muito queridos. Isso, até. Não, mas já vou explicar que não é nada demais. É assim, eu fazia publicidade, gravava em estúdios, na época ia até os estúdios, né? Que não existia essa grande facilidade hoje, que é gravar tudo remotamente. Ia aos estúdios, gravava publicidade, gravava institucionais, e gravava URA. URA é o seguinte, esse atendimento eletrônico via telefone, não é? Que você, hoje em dia, a coisa evoluiu, que você pode ficar horas falando só até você chegar, ter a informação que você precisa, você pode só falar com uma máquina, né? Então, vão entrando frases que são pré-gravadas, algum locutor, uma locutora gravam, e isso é utilizado. Então, eu fiz as coisas mais diversas, mas eu fiz muita coisa, assim, uma engraçada que eu lembro é que eu gravava lembra que tinha a Telesp, né, que depois virou, não sei o que, eu sei que usava... virou telefônica, depois isso, e eu fazia o serviço despertador deles. Então, era engraçado, porque você ligava e agendava, né? E aí eu atendia, né? De manhã tocava, olha que coisa, né? Você está lá no melhor momento da sua vida, que é quando você está dormindo, e aí toca o telefone, que ficava lá, do lado da mesinha de cabeceira, e você atende... Telefônica, serviço despertador, bom dia, são tantas horas, bom, enfim, né, coitado, mas eu fazia isso, e gravava isso. Não tem outra coisa, a gente pode não gostar, mas quem tem voo cedo precisa levantar e tomar um banho rápido. Sim, eu muito tempo fiz isso, porque vira-mexe eu fazia, porque eu punha, toda vez que eu tinha compromissos muito importantes, por exemplo, entrar no ar muito cedo, porque eu não costumava trabalhar de manhã, poucas vezes que eu entrava no ar todo dia de manhã, mas muitas vezes no fim de semana ia de manhã, né? Então eu ficava com medo, porque eu não tinha o hábito e tal, então eu punha, além do despertador mecânico, eu botava lá o despertador da Telesp, telefônica, mas aí eu nem ouvia, né? Pá, já ouvi.
Só a coisa de atender já levantava. Eu sei o que Mas, ela vai falar, então tchau. então, fazia esse tipo de coisa, gravava para banco, atendimento de banco, atendimento de loja, tudo. Hoje em dia isso diversificou muito, você faz até cobrança, né? Você tem até cobrança. Oi, fulano, tudo bem? Personalizado, com o nome da pessoa. Aqui é da financiadora X, vi aqui que você tem uma pendência. É, as coisas mais variadas. Já gravei Alô Corinthians, Alô São Paulo, as coisas. Então, isso é URA, isso eu já fiz muito. Mal E comparado, mal traduzido, URA é uma unidade de gravação automática, mais ou menos isso, isso, né? isso, isso, Tudo é programado e ela vai dar conta. E aí isso, tem o tal do prompt, quando você precisa falar em outra área, você aperta o 5, isso, dá os edita. menus, tudo. Isso A mesmo. pessoa já sabe, deve estar até com a paciência Pois é, esgotada de ter que usar e não conseguir pois é. chegar onde quer, porque nem sempre a máquina responde. Exatamente, às vezes dá problema. Mas então, continuando naquela linha de cronológica, eu na cultura já fazia várias coisas fora, né, freelancer, e portanto, quando tive filho, achei que não queria mais fazer rádio todo dia, que eu queria ficar com o bebê e conseguia me virar profissionalmente sem estar todo dia num horário fora de casa. E super funcionou, foi assim, a gente acostuma, inclusive, a não ter mais horário, a não ter que ficar com aquela rotina muito presa e tal. E foi legal, apesar que depois de um tempo você começa a sentir falta, que é uma coisa incrível, que eu sinto falta às vezes, que é estar no ar, né? Ao vivo, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas, portanto, fiz a minha vida por esse lado e publicidade, e aí comecei a trabalhar na HBO, fazendo chamadas. Antes eu fiz um outro canal que não durou muito tempo, chamava Superstation, fazia chamadas também. Chamadas são aquelas aqueles momentos entre um programa e outro que você anuncia o que vem, ou que você dá um menu, assista logo mais tal filme, tal programa, não sei o quê, ou em canais de cinema, como a HBO e todos os seus canais, entre os filmes, você anuncia o que vem a seguir, e também programas, pequenos programas. No caso da HBO, foi muito divertido, porque eu amo cinema e gravava programas sobre os festivais de cinema no mundo todo, Toronto, Cannes, Berlim, San Sebastián, muito divertido, né? Então, para isso, você tem que aprender, você tem que ir atrás de aprender todos aqueles nomes daqueles atores, daqueles realizadores do mundo todo, que alguns você conhece, são super conhecidos, outros nem tanto. Isso é muito rico, é muito legal. Eu fiz isso muito tempo também. Eu acho que entrei na HBO em 99, né? Eu tive filho em 90, eu tive o Tom em 97 e já fazia outras coisas. Entrei na HBO em 99 e fiquei na HBO até 2010, talvez. Nossa, Não, mais, bastante. 2013. Eu fiquei um tempão lá fazendo isso. E fiz vários canais. Primeiro eu fiz um que chamava. Primeiro não, eu fiz vários. Fiz um que chamava Max Prime. Fiz várias coisas. E no meio desse caminho aí, eu fui morar em Miami, trabalhei lá também. Trabalhei na HBO lá. Trabalhei lá em estúdios que gravavam também outros canais de filmes, canais de documentários, enfim, essas coisas. Na Muito verdade, bom. eu não tenho na minha cabeça uma linha, sabe, Luiz? Assim, eu sou, enfim, mas a Não, gente mas vai você chegando. foi morar em Miami pela sua sequência, provavelmente aí nos 2000 e alguma coisa, 2000, 2000 quando aconteceu que caíram as Torres Gêmeas? 2000 ou e 2001? 2001. Então eu fui morar nesse ano.
porque eu cheguei em julho e em setembro aconteceu a tragédia. Foi exatamente isso. E começou a E, degringolar uma série de coisas, inclusive pois, a minha pois, caminhada. pois é, então, eu também fui para lá com essa, foi muito legal com essa, com esse boom de canais que tinha lá, não é? Os canais que foi no começo da TV a cabo, né, que era assim só, e os canais todos tinham suas, o Luiz sabe mais que eu disso, tinham suas sedes lá, as sedes em Miami, né, de transmissão para América Latina, e produziam lá as chamadas, os programetes, as coisas dos canais que vinham para o Brasil, em português do Brasil. E eu peguei esse filão lá, então trabalhei para o Discovery, para Animal Planet, bom, Discovery, os vários, não tinha todos esses canais que tem hoje, mas tinha o Animal, tinha, e várias outras coisas, DirecTV, que tinha na época, né, e foi uma pena que quando aconteceram os atentados, a economia americana ficou muito abalada e aí os canais começaram a degringolar, assim, muitos se mantiveram, mas tiveram que reduzir tudo, reduzir pessoal, e aí realmente eu nessa época pensei, bem, eu estou há um ano fora do Brasil, aqui a perspectiva não está assim, pelo menos a curto prazo não parece que a coisa vai, e eu não posso, não posso deixar a peteca cair, né? Nem a peteca e nem o bolso, também não ia aguentar. Então, voltei para o Brasil e retomei, estava tudo aqui, meus contatos, minhas coisas, e continuei a trabalhar. Na época, não havia ainda, eu lembro que tinha um cliente de URA, quando eu morei em Miami, para quem eu gravava coisas para o Brasil. Não era comum, a internet estava começando e isso não era comum. Então eu gravava a URA de lá para o Brasil, mas depois, quando eu voltei para o Brasil, esse mercado já estava aquecendo, assim, a internet já virou uma coisa mais resolvida e você ter equipamentos em casa de gravação começou a ficar uma coisa muito mais acessível, menos complicada, e isso foi uma grande mudança, né, da cara desse mercado nessa época, que deu para começar a fazer muita coisa de onde você estivesse. Então, a gente fez um estúdio legal em casa, e, enfim, aí dava para trabalhar. Você ia trabalhar ainda nos estúdios, gravar, mas você podia, muitas vezes, trabalhar de casa, né, do seu, ou de onde fosse o seu estúdio, isso era muito legal. Eu estou falando aqui, preciso tomar cuidado, eu vou tirar esse anel aqui, que eu bato ele na mesa e pac. Bom, Enfim, prossiga. Bom, bom, e aí, quando eu voltei de Miami, eu continuei trabalhando na HBO e comecei a trabalhar para uns lugares, uns estúdios que gravavam também Discovery, voltei a fazer meus documentários, que eu gostava muito. Isso eu já fazia na Cultura. Quando eu trabalhei em rádio lá, eu fiz TV lá também. Estou esquecendo dessa parte. Eu nunca fiz TV de mostrar cara, que não é minha praia, mas eu gravava, eles produziam muito, faziam pós-produção de muita coisa que eles traziam de fora, né? Muito documentário legal, a Cultura tinha um leque muito bom de coisas que eles compravam, e fazia pós-produção em português, e eu cheguei a gravar muitas coisas lá, muitas coisas, foi bem legal. E aí eu peguei essa coisa de fazer, né? Isso foi muito útil para mim quando fui morar em Miami, que eu fiz muito isso lá. E de volta, aí eu comecei a gravar também em estúdios, fazer narração também, principalmente num estúdio grande chamado Vox Mundi, muita narração de programas, de séries, das mais variadas, séries depois o Discovery abriu um leque muito grande de canais, então séries sobre crimes solucionados, não solucionados, sobre tudo, tudo. A Discovery tem programa para todos os gostos, né? E é um bom mercado, isso é bem legal. uma perguntinha.
quando você fala em gravar séries e tal, é dublagem, ou seja, você tem um personagem fixo que segue, você faz a narração, portanto, você entra em determinados momentos em que o narrador conta alguma coisa e não tem a personalização da voz ou do personagem, ou Sim, eu te dá mais faço. gosto e mais prazer. Então, eu já fiz essa coisa, não era bem dublagem, sabe quando você faz uma. Ai, gente, que vergonha, eu não sei o nome disso. Quando você tem o som original, por exemplo, você está lá num documentário e aí tem as pessoas envolvidas com o que está rolando lá e elas dão Voice over. depoimento. Isso, é um voice-over, mas é em cima, né? Não é com. Você não põe a voz no lábio, não tem lip sync. E eu fiz muito isso. Então, tá lá entrevistando a mulher que vai fazer sei lá, vai fazer uma plástica. Então, ela fala o que ela, sei lá, o que ela quer fazer. Então, eu já fiz muito isso. Mas depois, isso é uma coisa que eu fui fazendo cada vez menos, porque me especializei mais em fazer narração. Então, ser aquela hostess, né? Aquela pessoa que está lá no programa inteiro, apresentando, e que é mais minha praia, principalmente se for um tema bem gostoso, de vida animal, é uma delícia, eu adoro fazer isso. E então fui cada vez mais fazendo isso, né? E, enfim, é uma coisa que é legal, porque você faz ali você faz ouvindo, você faz com uma tela na sua frente, com o filme, e você ouve o original, na língua original, geralmente em inglês, né, as coisas do Discovery, e você vai ter que falar, você tem o seu roteiro, e você vai ter que pôr o texto ali em cima da voz original do narrador, né? Então é legal, você É acaba... gravado por anéis também? É por anéis, por anéis. Na verdade, a dublagem lida mais com anéis, mas a gente lida também, apesar de ser uma coisa diferente, porque os dubladores, inclusive, fazem os cachês deles são baseados em anéis, né? E os locutores não, os narradores não, é outra praia. Eles são Outra dubladores. tabela. Exatamente, outra tabela. Que é muito diferente, né? Porque não é só ter voz, você ser dublador, você tem que ser ator, né? Eu não sou. Uma vez, quando eu estive em Miami, eu fiz um pequeno curso rápido de dublagem, foi muito legal, aprendi muita coisa, mas aquela bagagem que vem de interpretação, você tem que ser ator, né? Tanto é que você tem que ter um registro de ator para ser dublador. Sim. Porque não adianta você saber botar lá pegar o timing do lip sync, né? Você falar na boca do personagem, você pode pôr direitinho lá, não sobra nada, mas se não for interpretado, não serve para nada, né? E locutor é diferente, porque você já chega falando diferente, e não, a interpretação é outra coisa, né? A interpretação é você tem suas sutilezas, enfim, é outra praia, eu acho muito legal, mas para quem quer mexer com voz, você pode ser as duas coisas, mas para você ser dublador, você tem que ser ator. Eu acho até que a dublagem é mais teatral do que a televisão. Sim, A sim. televisão ela é meio pasteurizada, né? As pessoas interpretam, fazem aquilo que elas ensaiam. Como querem. Mas a E, dublagem você tem que estar num personagem que já existe, né? E que tem uma voz original. Enfim. não, e que está agindo de uma determinada maneira Claro, claro, corporalmente, né? claro, Você claro, tem que dar a voz para aquilo. No rádio, claro. você acredita, você imagina, você coloca lá as suas cores, as roupas que você acha que deve ter, os seus cenários. O rádio, quando você não está vendo, né, é uma delícia, porque você imagina, pode até Uhum, salivar com alguma coisa que os personagens dizem estar comendo, porque dá aquela coisa, aquela claro, sensação gostosa, né? claro. Acho que É, todos. é. Agora, teve uma época, então vou entrar naquilo que eu tinha começado a conversar. Hum, Teve uma época hum, que eu já tinha voltado a morar no Brasil e quis dar nem diria um up, porque a minha empresa trabalhava muito com trilhas sonoras, hum. mas com o advento da internet, com o advento daquelas coisas todas que a gente classificaria, carimbaria como pirataria, as pessoas começaram a baixar música e tal, e aí Isso. houve um pequeno declínio
no interesse pelo uso de trilhas sonoras. De trilhas. E aí mudou muito, né? Produzir, que é um dos meus fortes e tal. E, de repente, caiu um projeto para eu fazer, para eu dirigir na empresa. Eu fui chamado pela editora Abril. Eles queriam fazer um trabalho que seria a revista Veja no ar, semanalmente, antes dela ir para a rua. Era Veja no ar na rádio, mas antes dela ir para a rua. Então, a gente tinha que chamar em 1 minuto os principais assuntos. E Veja, é a Veja. Né? A gente sabe o potencial que essa revista sempre teve, e era muito difícil você esmiuçar tudo, tirar alguns itens para fazer aquilo em 1 minuto. 1 minuto para lauda, se tanto. E com conversas e tal. E aí, pelo que me disseram, havia 6 pessoas na sala da direção da Veja para me passar o chamado briefing, ou seja, nós vamos querer isso. Você se vira, traz umas vozes e tal. Aí eu chamei o Wellington de Oliveira para gravar a abertura, que eu achei que era mais ou menos o que eles queriam, porque eles tinham não dito isso, não citado o nome dele, mas eles queriam uma voz possante que tivesse classe, não sei, eu falei, já sei, eu tenho. Tem 2 ou 3 lá que estão na mão. O que mais? Não, aí eu queria depois uma conversa, talvez um casal, talvez não sei o quê. Eu fiz N testes. Mandei para eles e eles não aprovavam. Olha, não é bem isso, porque não sei o quê. Até que alguém fala para mim, você já experimentou, já tentou conversar com a Pérola Paz? Eu falei, não. Não quer tentar? Eu falei, não custa. É uma voz conhecida, é uma pessoa querida, vamos lá. Fizemos, o cara falou, é isso, encaixou. E aí eles tinham lá um crédito na Rádio Eldorado, então foi a sopa no mel, como a gente costuma dizer na língua. Você salvou o projeto. Se não Lembro disso. Lembro disso. E era uma loucura, porque é uma agenda, não é? E tinha que ser muito esperto naquele texto, não é? Era quinta-feira, às 4 da tarde, que eles estavam fechando a revista com os principais títulos. Aí eles me passavam algumas das ideias. Olha, vamos trabalhar isso aqui, vamos chamar, que essa aqui é uma reportagem diferente e tal. Tinha que dar uma mastigada em tudo aquilo, sair um texto radiofônico, e como você diz, não era um comercial, mas era um institucional, com informações que eram reais, que iam sair e que não iriam cair da pauta. Era difícil. Para eles passarem o material já era complicado, porque eles tinham que enxugar tudo aquilo, que ainda ia ser fechado, terminado, mas tinham que passar essa ideia, o briefing, e depois eu tinha que passar isso para o texto e chamar você correndo para gravar e tal. Mas, felizmente, nós... Foi legal. Foi uma Era legal. Eu gostava de fazer isso. Ficou mais de um ano no ar, foi muito bom. Foi bom. São lembranças que a gente tem. Agora, pois é. Fala. Não, nada, é legal. Eu não tinha esquecido disso, mas fazia tempo, eu não lembrava direito como que era, agora já lembrei de tudo. Eu lembrei de todos os detalhes, inclusive eu nos vi, eu dirigindo aqui, você dentro do estúdio, e naquele tempo, como a Publinter estava em boa situação, nós chegamos a montar um estúdio com acústica perfeita, porque nós estávamos numa avenida como a Lins de Vasconcelos, era muito movimentado. Ônibus na porta e tal, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com a acústica, que era muito importante para manter a linha. Agora, eu fiquei sabendo de uma outra história, que eu não tenho todos os detalhes, mas você vai poder me lembrar. Você gravou também, além de várias uras e tal, você passou a ser, durante um período, a voz principal, a voz da linha amarela do metrô. Confirma isso? Sim, sou ainda. Estou lá. Ainda Estou lá. assim, É que foi assim, a linha... Desculpa, embolou, não ouvi. Eu não tenho saído muito de casa, mas eu sei que agora tem ninguém, quer dizer, a brasileira, não é isso? Pois na verdade, a linha amarela é uma concessão, né? As outras linhas são administradas pelo governo do estado e a linha amarela é uma concessão. Então, eu faço só da linha amarela.
e já faço há um tempo, acho que, sei lá, uns 4 anos, e tô lá, tô lá. Eu também, assim, eu já morava aqui quando eu comecei a fazer, e a primeira vez que eu fui foi engraçado, fui lá ouvir e tal. Mas é engraçado porque é muito barulhento a estação, né? Então eu acho um desperdício, porque foi um trabalho legal, ela fez um. Tem muitas mensagens muito interessantes que falam de segurança, de gentileza, né? Tipo, espere a pessoa sair para você entrar. Várias coisas, umas dicas legais, mas isso acontece na estação e é muito ruído, não dá para ouvir muito bem. Agora, as informações que vão dentro do trem dá para ouvir, ok? E aí tem essa história que você comentou, que é engraçada, que teve uma vez, já faz uns anos, eu tenho um filho, meu filho mais velho, mora fora, sempre morou e tal, e nessa época ele morava em Estocolmo, e aí ele foi para o Brasil foi para São Paulo passar uns dias lá, e aí ele me mandou nada, acho que ele postou, na época acho que ele estava no Facebook e tal, e postou lá um filmezinho dele no trem, assim, com uma cara, assim, de tonto, e eu falando, assim, próxima estação, sei lá eu, e ele com uma carinha, assim, um engraçadinho, e encheu de corações, tipo, minha mamãe, uma coisa assim, foi engraçado, e ele ficou, na verdade, ele também, como não usava, né, morava fora, também não estava acostumado, então ele ali, naquele momento, andando, viajando de metrô, ficou super, oh, é minha mãe, aí ele quis gravar para registrar o momento, e foi muito fofo. É que ele talvez não estivesse nem esperando, né? foi De engraçado. repente ele para na primeira estação do metrô e aparece a voz da mãe dele, aí ele tinha que usar e botar isso. Foi engraçado, e aí foi legal, porque ele fez um post, e aí as pessoas, assim, muita gente não sabia, né, que eu fazia, e aí foi engraçado, a partir disso começou um movimento, assim, muito, muito bonitinho, muitos amigos, muitas pessoas iam no metrô, e aí gravavam o momento que eu falava, e faziam alguma coisa, tipo, nossa, né? Era engraçado. Então eu devo ter isso no meu telefone, assim, muita gente que mandou esse momento Pérola Paz na linha amarela, era engraçado. Agora, cada vez, isso aí é curiosidade geral, acho eu. Cada vez que é inaugurada uma nova linha, uma nova estação desta linha concessionada, a linha amarela. Sim, que na verdade sim, na verdade ela é depois ela é ligada à linha Lilás, não é? Sim. Então, na linha Lilás também eu faço, e andou inaugurando umas estações e tal, então e conexões e tudo, e aí cada vez eu tenho que gravar as orientações e tal, e mesmo quando acontece alguma coisa que fica inoperante por algum motivo, às vezes tem coisas já previstas, né, que eu já gravei uma árvore grande de coisas, mas, por exemplo, na Covid, quando começou, gravei alguns alertas de cuidados e tudo mais, alguns eventos, tipo, carnaval, então vão fechar tais e tais estações, porque eles fazem lá uma logística para facilitar, para, sei lá para não aglomerar. Então, cada vez que acontece uma coisa assim, eu vou lá e coloco mais um pouquinho de voz ali para... É engraçado, é legal pensar, na verdade é legal pensar nisso que são milhões de pessoas que usam, né? Muita gente. Então, é uma coisa que nem o rádio, né? Como você está ao vivo, assim, você sabe que você está ali falando para muita gente, é uma coisa... uma situação engraçada. Às vezes eu esqueço de tudo isso, nem lembro. Mas às vezes alguém fala, ouvi você. É legal, é legal. Para você é mais um trabalho, mas é muito significativo para quem usa. Claro, se eu morasse em São Paulo ia ser também, né? E provavelmente usar muito e tal.
Mas como eu estou longe, aí fica um pouco mais... Mas faz parte, né? Eu acho que essa coisa da voz é muito como o rádio, que sempre fez companhia, cada vez mais esses apelos sonoros, as vozes que estão... Hoje em dia, então, né, tem robôs que falam com a gente, né? Então a voz a voz gravada é muito presente, né? E você acaba criando uma empatia, né, com a voz. Agora, nos últimos minutos, nós temos aqui menos de 10 minutos de conversa, Uhum. infelizmente, o papo vai tão gostoso que a gente, quando percebe, está quase no fim. Você tem trabalhado, esquece o Brasil, esquece o trabalho à distância. Aí, em Portugal, que dizem o povo português adora a voz dos brasileiros, adora o Gosto. sotaque da gente, etc, etc. Você já fez alguma emissora, já participou de algum trabalho em rádio local? Não, aqui, assim, já teve um período que a voz, acho que foi década de 80, parte de 90, que foi uma moda ter locutor brasileiro trabalhando assim, como você liga o rádio e ouve locutores, tinha horários que tinha locutores brasileiros apresentando o horário normal de rádio. Isso já passou, não tem. Mas os portugueses gostam, e sobretudo, estão muito habituados, porque sempre teve, ao contrário de nós, que não temos muita presença dos portugueses no nosso dia a dia, tirando a coisa histórica que a gente nem percebe, né, das comidas, dos lugares, né, mas a gente não tem a cultura portuguesa atual muito inserida ali, a gente não conhece muito, e eles conhecem bastante, eles tiveram uma invasão muito grande na TV, das novelas, e na década de 80, a indústria fonográfica, eles conhecem muito os nossos artistas, eles amam Chico Buarque, Simone, Maria Bethânia, eles conhecem e gostam, então estão muito acostumados com a sonoridade, e chamam português com açúcar, é muito bonitinho. Agora, isso que eu estava falando da cultura, que não tem essa coisa bilateral, a propósito disso, dessa ideia, eu, quando vim para cá, comecei a sacar também que eles, em contrapartida, conhecem tanto, mas né, a contrapartida que nós não conhecemos. Então, e eu ouvia rádio e via na TV e tudo, muito artista português, muito legal, atual e ou não tanto, da década de 60, 70, 80, coisas muito legais e que a gente não conhece muito pouco. E aí eu fizemos eu e o Guilherme Maciel, que é meu marido, e que a gente trabalha junto muito, fizemos um projetinho de música portuguesa, o encontro da música portuguesa com a música brasileira, e tem muita coisa, tanto de brasileiros gravando autores portugueses, portugueses gravando autores brasileiros, ou encontros mesmo, tipo crioulo cantando com uma cantora que chama Márcia, muito legal, jovem daqui, tipo a Carminho com o Milton, com o Chico, desde os mais antigos, a Amália com Vinícius, e coisas muito, muito atuais, Salvador Sobral gravando Lupicínio Rodrigues, tem coisas incríveis. E pensando nisso, nós fizemos um projeto que chama Tanto Mar, que vai ao ar na Rádio Universidade de Coimbra, e um programa semanal que mostra que apresenta as músicas e fala um pouco dessa história, como é que rolou, como é que foi. É bem legal, é bem legal. E a gente que não está aí, ainda pelo menos, ainda não pode viajar e frequentar. Aqui no Brasil, como é que a gente sintoniza ou capta esse... ruc.pt, www.ruc.pt. E aí é aos domingos, às 11h30 da manhã. Agora, nesse horário, porque tem que ficar fazendo conta. Agora, aqui, 2h30 da tarde. Horário de Lisboa, horário... Não, 11h30 daí, aqui é 2h30 da tarde. Ok. Então é horário brasileiro. Mas tem uma coisa legal que eu tenho feito, não tem nada a ver com isso, que eu lembrei, que eu tenho feito, que é muito, aproveitando o final aí,
que é um outro mercado novo e que é muito legal, que é muito importante, são as audiodescrições, que eu tenho feito bastante, que são nada mais que nos filmes, programas dublados em português para cegos ou pessoas que têm alguma deficiência visual, não total, mas que têm deficiência visual e que não, portanto, não vão discernir todas as imagens. É uma descrição do que está acontecendo na cena. Então, enquanto não tem diálogo ou ruído, tem lá um narrador falando. Então, essa mulher, ela está de frente para o computador, ela está com uma camisa xadrez de preto e azul, atrás dela tem um quadro, acho que é o quem? O Jimi Hendrix, tem um piano, a porta, o quarto é branco, assim, vai descrevendo ambientes e ações para os deficientes visuais. Isso é muito legal. Eu tenho feito séries para o Netflix e é uma coisa muito dinâmica, porque é tudo... Não tem espaço para ficar fazendo grandes floreios. É assim, pá, fulano entrou, saiu, fez, falou, blá, blá, blá. E é muito legal, e é muito importante. Eu já tentei, né? Assistir, não. Ouvir ali, botar lá o filme e de olho fechado e me concentrar. É legal. Não vale muito, porque eu já vi, né? Já fiz, eu que fiz. Na verdade, você vai fazendo, assistindo o filme, não é? Mas eu fico tentando imaginar uma pessoa que está chegando ali na cena e que não está vendo, e é um trabalho muito legal, muito importante, e tem sido cada vez mais recorrente esse recurso, e eu imagino que em pouco tempo tudo vai estar assim, né? Disponibilizado dessa forma. A gente demorou muito para se preocupar com aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? A gente tem a linguagem Libra dos sinais aqui no Brasil. Praticamente todas as emissoras, dentro da possibilidade de cada uma ou do tipo de programa, já existe isso, e assim a gente vai se socializando, vai ficando um pouco mais humano e vai chegando lá. Mas, de qualquer maneira, para quem trabalha na área, né, é mais uma oportunidade, desde que tenha a capacidade de síntese e consiga aproveitar aquelas brechas que não há o diálogo muito intenso, né? Você já tem a chance. Eu já captei isso, já aproveitei para entrar nesse meio para descobrir como é e que é bem legal, é interessante. Até para você fazer esse exercício, né? Fechar os olhos daquilo que você está vendo naturalmente, normalmente, e viajar um pouco nessa coisa da descrição. É interessante, é importante, né? Importante. Sim, principalmente para quem tem o mesmo direito que todos temos. Claro, né? claro. Foram privados de um ou outro sentido, mas de qualquer maneira é um direito que todos nós temos de acompanhar, né? E de estar por dentro de tudo que está acontecendo. Como eu disse a você, nós temos horário, nós estamos chegando ao final dessa conversa, mas foi muito bom, não só reencontrar, rever e saber... Passou rápido. O papo gostoso é sempre assim. Então, obrigada por ter me chamado, divertido, é legal conversar com as pessoas, é ótimo. Eu estava na fila, não é que você estava na fila, eu estava na fila para conseguir um horário que você pudesse nos presentear com essa conversa tão gostosa, essa voz sensacional que eu já curto há muito tempo, sou fã e não tenho o menor problema em dizer isso. Algumas pessoas... Obrigada. Mas de algumas outras a gente... Não é porque tem açúcar ou o adoçante, não é esse o detalhe. Gosta mesmo de ouvir, porque é uma voz que faz bem para a gente. Legal. Foi muito bom estar com você. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigadíssima. Vai voltar a conversar, seja no Tanto Mar, não é? Que a gente tem a sim. As coisas. No turismo, no guia turístico, e etc. Tá bom? Ok. Quando quiseres, opa. Aliás, faltou eu perguntar só isso. Você não deixou escapar nenhuma palavra. Eu estava querendo te pegar. Mas eu me seguro. Na verdade, assim, eu não está muito em mim falar português, sotaque nem pensar. Mas eu uso algumas construções porque
você conversa com as pessoas, né? E o Tom também, nosso filho que mora aqui, ele já tem muito isso, ele está bem portuguesinho. Mas eu tento, quando eu falo com os brasileiros, eu tento ficar assim, bem... Olha, não me deixou pegar nem um minutinho. Ontem o Tom brincou que eu falei com ele, tá a chover, ele falou assim, ai mãe, cadê seus gerúndios? É verdade, tá vendo? Então, eu quero que você dê um grande abraço ao seu Guilherme Maciel, já citado e já conversou conosco também. Ao Tom, que hoje deve ser um músico de tá lá, tá a ensaiar. Tá ensaiar. Então, ele vai tocar amanhã, tá a ensaiar. Muito bom. Então, obrigado mais uma vez, de coração, um beijo grande para você. Beijo grande, Luiz, adorei. Até mais, também. Tchau. Essa foi Pérola Paz, que nos adoçou durante uma hora conversando, mas nós temos os horários, temos que respeitar. Então, a gente volta na semana que vem com mais uma das mais belas vozes do Brasil. A você que esteve conosco até agora, obrigado pelo seu tempo, pela sua qualidade, pela sua audiência, e até a semana que vem. Até mais.